Olá, muito boa tarde, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação à safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul, né, e também sobre os seus subprodutos aí principais, né, o açúcar e também o etanol. E a gente vai abordar um pouco mais do recente relatório divulgado pela Única, né, em relação aos números da segunda quinzena de agosto e também saber todas as particularidades aí dessa safra de cana-de-açúcar, que é uma safra bastante atípica quando a gente fala em relação ao clima. Então, para a gente saber tudo isso, agora a gente conversa ao vivo com o Antônio de Pádua Rodrigues, que é diretor técnico da Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Bom, Antônio, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? É um prazer falar com vocês e seus telespectadores. Prazer é nosso, Antônio. Bom, queria que você começasse falando um pouco para a gente em relação a isso que eu acabei de mencionar, né? Essa safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país sendo bastante impactada pelas condições climáticas, né? Perfeito. Nós estamos já quase concluindo a safra atual, safra 21-22. É a menor safra dos últimos 10 anos. Né? Vamos ter uma redução da oferta de cana de 605 milhões para algo entre 520 a 530 milhões de toneladas, ou seja, de 75 a 85 milhões de redução da oferta de cana. E ela foi provocada por praticamente 4 fatores. Né? O primeiro fator é que já havia uma expectativa de uma redução da área de colheita da ordem de 2,5%. O segundo foi as condições climáticas altamente desfavoráveis para o desenvolvimento da planta durante mais de um ano, que leva efetivamente a uma quebra de safra. A terceira variável foi o que ocorreu no mês de julho, que nós tivemos 3 geadas consecutivas, uma no início do mês, uma no meio do mês e uma final do mês, aonde mais de 800 mil hectares, dos quais 50% foram afetados no estado de São Paulo. Isso significa mais de 10% da área de cana, ela teve a incidência de geadas. E a última variável é esse clima seco e essa quantidade de focos, né, de incêndios que estão acontecendo em área de cana. Isso faz isso tudo, o somado é que provoca uma redução da oferta de cana na casa aí de 13% em relação à safra anterior. Isso, de fato, é que provocou essa quebra de produtividade. A cana colhida no mês de julho e a cana colhida no mês de agosto, basicamente foram as áreas afetadas pela geada. E aí as empresas são obrigadas a colher essa cana, é a única alternativa de você perder menos. A geada não escolheu a idade da planta, então foi colhido cana com vários estádios e isso levou, de fato, a uma grande redução na oferta de cana, que indiretamente reduz a quantidade de açúcar. Vamos reduzir o açúcar algo em 6 bilhões de litros, 6 bilhões de toneladas de açúcar, e reduzir a oferta de etanol em algo como 3 bilhões de litros. Então é um cenário preocupante, sim, em termos de redução da oferta. O que houve, de fato, como contrapartida, foi esses níveis de preço que nós estamos praticando. A oferta restrita, preço foi lá em cima, desincentivando, tirando o estímulo do consumidor, principalmente no uso do etanol hidratado. Sim. Antônio, queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, né, dando esse cenário geral, né, e agora focando principalmente no relatório da segunda quinzena de agosto, né, depois desse impacto, né, das geadas, como você mencionou, nos relatórios de julho e também início de agosto. A gente teve, de certa forma, números um pouco mais positivos em relação à temporada passada, né, alta anual na moagem de cana-de-açúcar na segunda quinzena de agosto, na produção de etanol também uma alta e disparada aí na produção de etanol anidro. Apesar disso, a gente ainda teve números de produtividade mais baixos em relação à safra 2021. Você consegue traçar para a gente esses números desse último relatório que foi divulgado por vocês?
Olha, esses números simplesmente em termos de moagem, eles refletem um clima seco, né? Um clima seco, você não para, né? As indústrias não tiveram problema, uma falta de água para processamento da cana-de-açúcar, e o clima seco faz com que a safra seja de fato acelerada. Então, você teve maior moagem, o açúcar, né, respondeu, porque a qualidade da matéria-prima, a concentração do açúcares totais se manteve nos mesmos patamares da safra anterior, então você moendo mais, você vai fazer de fato mais açúcar e também mais etanol. O que acontece na questão do etanol é que, sabendo que nós não temos uma quantidade de etanol para manter o nível de demanda que nós estamos tendo nesse primeiro momento, a prioridade foi para o etanol anidro. Então, o setor ele procurou garantir o nível de mistura de 27%, por isso que há um incremento nessa última quinzena de mais de 40% na produção de anidro e há um decréscimo na produção de hidratado. Apesar dos dois serem etanol, e a diferença ser a quantidade de álcool, de água em um ou outro produto, são dois mercados. Um é aditivo, é um mercado regulado pelo governo, é um mercado controlado, né, onde existe compromisso entre as partes de produção e de compra pelas distribuidoras. Aí você, então, precisa garantir esse segmento. E o segundo produto, que é o etanol hidratado, já é um produto em mercado. E quem regula esse mercado, a questão de maior oferta ou menor demanda, é o consumidor. E a opção, sem dúvida alguma, é você fazer o equilíbrio entre oferta e demanda do etanol hidratado pelo mercado. Por isso que os preços hoje tiraram a competitividade do etanol hidratado, né? A demanda está caindo, o produto não está competitivo com a gasolina, mas é a forma encontrada para você fazer o equilíbrio entre oferta e demanda. Então é por isso que você vê um incremento do anidro e você vê uma redução drástica para o hidratado. Um é um mercado regulado e outro é um mercado que o mercado decide. E outra alternativa que o setor também tomou para a forma de melhorar a oferta é exportar menos, né? Nós estamos exportando, em relação ao ano passado, 1 bilhão a menos de etanol. Se o ano passado nós exportamos 2,65 bilhões, esse ano vai ser 1,55. Então, é uma forma indireta de você aumentar a oferta. A outra oferta que está sendo também crescendo é que o milho também sofreu uma seca, ele teve o mesmo problema com outros produtos agrícolas, mas o milho está crescendo a oferta, né? O milho está crescendo a oferta em 700 milhões de litros, de 2,65 para 3,35 bilhões de litros. Então, do lado, uma redução da exportação. Do outro lado, um aumento da oferta de etanol de milho, evidentemente, ajuda mais a equilibrar a relação entre oferta e demanda desses produtos. E agora nós estamos iniciando a safra da região Norte e Nordeste, né? Algumas estados já iniciaram, tem o mesmo período aqui no Centro-Sul, como a Bahia, o Sergipe, mas os grandes estados produtores como Pernambuco, Alagoas e Paraíba estão iniciando agora. Isso faz com que haja uma menor pressão de demanda aqui no Centro-Sul, porque até então eles não tinham produto, quem estava abastecendo a região Norte e Nordeste era o Centro-Sul, via transporte ferroviário, rodoviário ou cabotagem. Então isso vai tirar também uma pressão de vendas aqui do Centro-Sul com o início da safra e uma oferta local. Mas o tamanho da safra não deve alterar em relação aos anos anteriores. Mas ela é fundamental nesse momento, porque ela desafoga a necessidade do Centro-Sul ficar abastecendo a região Norte e Nordeste.
Sim, exatamente, né? Você mencionou isso, essa questão em relação à safra do Norte e Nordeste, né? E queria te perguntar, em relação à nossa moagem aqui, né? A gente, de fato, nessa safra 2021-22, deve ser mais rápida, né? A gente já deve encerrar logo nos próximos meses. Como é que vocês veem esse cenário? E o Mas eu não pessoal tenho do... dúvida, né? Uhum. Se o ano passado a safra ela foi longa e nós chegamos a processar 605 milhões de toneladas, né? Nós estamos agora nesse final de agosto com um atraso aí superior a 20 milhões de toneladas, sabendo que muitas empresas vão terminar a safra já em outubro, né? Algumas em setembro e poucas unidades vão entrar em novembro, não dá para considerar uma moagem de cana superior a 120, 130 milhões de toneladas daqui até o final da safra. Por isso que trabalhamos com o cenário aí de 520 a 530, contra 605 na safra passada. Perfeito, Antônio. Queria explorar um pouco o que a gente já mencionou, né, desse cenário climático bastante adverso, mas agora focando um pouco mais na questão dos incêndios, né, que é um assunto que a gente tem visto mais recentemente. Os números têm mostrado, né, diante dessa seca aí nas últimas semanas, tivemos vários focos sendo registrados, principalmente aqui no estado de São Paulo, atingindo importantes unidades produtoras, né? Como é que a gente deve ficar atento a todo esse cenário, o Antônio, principalmente em relação ao próximo ano, né? Olha, é preocupante, né? O setor hoje, a maior preocupação que o setor tem é com a questão do incêndio, porque isso só nos traz prejuízo, né? O setor hoje investe milhões e milhões de reais por ano na prevenção ou no controle desses incêndios, né? O setor hoje, para você ter uma ideia, tem uma frota de caminhões-pipas, né? Que nenhuma outra atividade tem. Hoje, nós temos aqui na região, no estado de São Paulo, mais de 1.500 caminhões-pipas, só para essa finalidade. Nós temos uma quantidade de brigadistas, né, que é impressionante, né? 10, 11 mil brigadistas que só cuidam disso. O setor tem que cuidar disso 365 dias do ano e 24 horas por dia. Você não pode tirar a atenção disso, porque isso significa prejuízo, né? Ou o fogo vem numa área que eu vou colher e eu não sei que idade está essa planta. Eu posso ter que colher isso com muitos meses, com baixíssima produtividade. Outra variável, não, ele vai queimar uma palha que está no campo de uma área que já foi colhida. Essa cana pode estar com 3 meses, pode estar com 6 meses, e aí o que eu faço? Né? Eu vou ter que roçar essa cana, ela vai brotar, vai vir com uma nova produtividade agrícola, eu vou ter que de novo jogar adubo, fertilizante nisso tudo, né? E não vou ter a mesma produtividade do ano que vem. Então, isso, o setor hoje não faz campanha, faz de tudo para que, de fato, essas incidências sejam efetivamente reduzidas, porque só nos traz prejuízo, 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 prejuízo à atividade, prejuízo ao meio ambiente, prejuízo à comunidade e muito dinheiro despendido para que você controle isso. Temos que ver algo mais ainda do que nós estamos fazendo, né? Para que em anos críticos como esse, essa incidência não venha com essa intensidade de focos. Com certeza, Antônio. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí da Única, queremos contar com a sua participação aqui para trazer essas preciosas informações de vocês aí, viu? Eu agradeço e estou sempre à disposição. Obrigado, viu? Conversamos aí então ao vivo com o Antônio de Pádua Rodrigues, que é diretor técnico da Única, a Única que é então a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, né? A gente falou um pouco nessa entrevista, dando um resumo desse cenário da safra 2021-22 aqui no centro-sul do país, uma safra fortemente impactada pelas condições climáticas, né? Primeiro, seca já, né, de alguns
meses sendo registrada, uma seca histórica, na verdade, né? Uma seca que não se via há muitos anos, né? Impactando, de fato, a safra do centro-sul do país. Depois tivemos geadas também acontecendo, 3 grandes, né, incursões de frio com geadas impactando lavouras de cana aqui no centro-sul do país, principalmente no estado de São Paulo. Agora também um outro ponto importante, né, essa questão dos incêndios também, que acaba, né, trazendo muito prejuízo para o setor. Então a gente deu esse resumo geral. A gente olhando para a safra 2021-22 com foco na segunda quinzena de agosto, a gente então vê números um pouco mais positivos do que aqueles que estavam sendo reportados nos últimos relatórios quinzenais da Única, né? Então na segunda quinzena de agosto tivemos um relatório que apontou uma alta anual na moagem de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. Na segunda metade do mês de agosto, a gente teve uma leve alta na produção de açúcar e uma disparada na produção de etanol anidro, né? O etanol anidro, que é aquele etanol misturado à gasolina, né? E o etanol anidro, que de fato tem sido o destaque nesta safra 2021-22, porque o preço do etanol hidratado, né? Que é aquele etanol que a gente utiliza diretamente nas bombas, está bastante elevado. Então, a opção pela gasolina nesta safra tem sido muito mais né, a escolhida pelos consumidores. E diante de todo esse cenário, é claro, aumenta a demanda do etanol anidro, que é o etanol misturado à gasolina, que tem sido bastante rentável aí para as usinas neste momento, né, nesta safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. O Antônio nos fala em relação a esse cenário, né? Apesar de números de agosto um pouco melhores, é um cenário de safra 2021-22 como um todo bastante preocupante. É um cenário que a gente não via há muito tempo, sendo então que a gente deve finalizar essa safra 2021-22 com o menor número de moagem em 10 anos, nos últimos 10 anos, né? Esse é um número bastante importante que a gente deve acompanhar, uma queda de mais de 10% em relação à safra passada, então a gente deve ficar aí numa moagem no centro-sul do país entre 520 e 530 milhões de toneladas, segundo essa conversa que a gente teve com o Antônio da Única, né? Apesar desse cenário no campo, os preços têm sido bastante positivos, o cenário, né, de rentabilidade tem sido bastante favorável e os produtores, de alguma forma, precisam aí, né, estar bastante atentos a isso para ter uma margem bastante importante neste momento de safra, né? A gente também falou em relação à safra ser mais encurtada, né? Em outubro, então, as unidades produtoras devem finalizar essa safra 2021-22 um pouco mais cedo do que costumava ser. Mas justamente por conta desse impacto climático aí, a safra deve, né, terminar mais cedo. No entanto, a gente tem aí um alívio porque a safra da região norte e nordeste começa logo mais. A gente já tem informações, inclusive, de unidades produtoras lá na região nordeste que já começaram a moagem, né, da cana-de-açúcar. Então, de alguma forma, deve ter uma maior oferta disponível no mercado, né, e ajudar e equilibrar esse momento de entre-safra quando a gente, nos próximos meses, deve deixar aqui de produzir no centro-sul do país e voltar aí à produção lá em abril do ano que vem, abril de 2022, já na safra 2022-23 de cana-de-açúcar. Bom, você que nos acompanha aqui nas redes sociais do Notícias Agrícolas, durante a nossa entrevista você pode ver os nossos perfis, né, de rede social, então pode seguir a gente por lá, é só você procurar pelos nossos perfis, né, e você recebe as notificações e as informações de todo momento em que estivermos ao vivo, também recebe as informações que nós colocamos lá de toda a movimentação do agronegócio diário, e aqui nos nossos boletins também você se mantém informado sempre durante todo o dia, e daqui a pouquinho a gente segue com a nossa programação aqui, tem fechamento do mercado da soja e você fica por aí para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.